Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório e sejam muito bem-vindos a mais uma Eletrônica para Noobs. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar o sensor ultrassônico no Arduino. O Eletrônica para Noobs é um quadro aqui no canal patrocinado pela Fornel Eletrônicos, então todos os componentes eletrônicos que eu uso aqui no vídeo estarão com o link aqui embaixo, assim também como um super desconto lá na Fornel. O sensor ultrassônico ele pode ser utilizado em diferentes projetos onde tu precisa ter uma certa precisão aí para descobrir qual que é a distância que um determinado sistema, um determinado objeto está de outro. Um exemplo muito clássico disso é aqueles carrinhos que verificam se tem algum objeto na frente. Então o carrinho está lá se movendo livremente, se ele enxerga um objeto ele para antes de atropelar o objeto. E também dá para construir algumas lógicas para fazer com que ele desvie do objeto, ou que ele dê a ré, ou que ele simplesmente pare. Mas não só para esse exemplo de utilizar carrinhos, o sensor ultrassônico ele é útil toda vez que tu quer ter precisão na medição da distância, porque diferente de outros sensores, como o sensor óptico reflexivo, que a gente já viu aqui em outro vídeo, o sensor ultrassônico ele é especialista em medir a distância. Então ele vai funcionar bem igual uma régua mesmo. Tu vai conseguir medir com uma certa precisão a quantos milímetros está o seu objeto. Então vamos começar com a conexão desse sensor no Arduino. Esse sensor possui 4 pinos. Então, 2 deles são para energia, o GND e o VCC. O GND vai no GND do Arduino e o VCC vai no 5 volts. Os 2 pinos do meio, eles são os pinos de dados, e esses vão ser conectados em 2 portas digitais do Arduino. Para esse exemplo aqui eu estou utilizando o Arduino Mega, mas se tu estiver utilizando o Arduino Uno ou outro microcontrolador, é só tomar cuidado em colocar ali certinho em uma porta digital e depois na programação configurar também essa porta certinho. Com o sensor conectado, então a gente vai para a programação. Para a programação desse sensor, a gente vai precisar de uma biblioteca especial para utilizar ele. A biblioteca que eu estou utilizando, ela se chama HCSR04, que é exatamente o nome desse sensor. Para baixar essa biblioteca é super simples. Eu vou deixar um link aqui embaixo também, mostrando como que se instala uma biblioteca no Arduino. Com a biblioteca instalada é só inserir ela no teu código e começar a utilizar as funções que ela fornece. Então eu vou explicar para vocês um código bem básico para a gente conseguir medir a distância em milímetros usando esse sensor. Primeira coisa que a gente vai fazer é incluir a biblioteca, depois disso a gente vai configurar lá os 2 pinos de dados. Para esse exemplo aqui eu utilizei o pino número 12 do Arduino para ser o trig e o pino número 13 para ser o eixo. Depois a gente vai configurar uma variável para ser então o nosso sensor, para a gente conseguir usar as funções desse sensor. E por parâmetro, então, eu vou colocar os pinos. Primeiro o trig, depois o eixo, depois o 20 e depois o 4000. E colocando essa sequência aqui, a gente consegue, então, configurar certinho o nosso sensor. E agora é só sair utilizando ele. Para a gente conseguir fazer uma leitura dos milímetros, a única coisa que eu vou precisar fazer é utilizar, então, a função distance in millimeters, que é a funçãozinha que vai retornar numa variável do tipo inteiro a quantos milímetros de distância o meu sensor está de algum objeto. Printando isso no serial monitor, a gente já consegue ter uma ideia bem legal de como que esse sensor funciona. Eu fiz alguns testes pegando uma régua para tentar medir, para ver se ele tinha ali uma certa precisão, e ele estava acertando muito bem. Se tu posiciona ele bem de frente para o objeto, ele tem uma precisão muito boa. Ele acerta bem a quantos milímetros o objeto está dele. E é claro que eu fiquei curiosa para saber como que esse sensor se comportaria ali se eu colocasse ele, sei lá, envolvido em algum projeto. Então eu peguei um projetinho que você já conhece há bastante tempo aqui no canal e que eu consigo enfiar ele em qualquer coisa que eu vou falar por aqui. Que é essa coisa esquisita aqui que eu tenho um servomotor pregado nela. Então o que eu fiz foi conectar o meu servomotor no Arduino, assim como também o meu sensor, deixar ele conectado certinho no Arduino. E o que eu fiz foi montar um códigozinho para mim conseguir controlar o movimento do servomotor com base na distância que algum objeto está do meu sensor. Então eu coloquei ali que toda vez que o meu sensor capturasse que tem algum objeto a menos de 80 milímetros dele, o que eu vou fazer é movimentar o meu servomotor. O efeito desse projeto ficou assim. Ok, talvez esse não é o projeto mais brilhante que já aconteceu aqui no canal, mas é que eu queria muito sentir como que esse sensor ele estaria ali envolvido com outros projetos, como que seria ali a precisão dele para tomar alguma ação. Eu gostei bastante, acho que ele foi bem preciso nos testes. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada a Fornel Eletrônicos por patrocinar um quadro tão legal aqui no canal, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!